Olá, graça e paz, a graça do Senhor esteja convosco sobre a tua vida e na tua casa. Hoje nós vamos falar um pouquinho de quem nós somos. Vamos refletir como anda o nosso comportamento diante dos homens e diante de Deus. Então eu te convido para abrir a sua Bíblia e no livro de 1 de Samuel 30, versículo 13, que diz assim: Então lhe perguntou Davi: De quem és tu e de onde vens? Nos dias de hoje, nos dias que nós estamos vivendo, nós, os cristãos, estamos sendo muito confundidos com quem não confessa o nome do Senhor. E perguntam, afinal de contas, de quem és tu? Na verdade, não pode existir neutralidade na religião. Ou estamos com a bandeira do príncipe Emanuel para servir e lutar suas batalhas, ou somos súditos do príncipe das trevas, Satanás. Então fica a pergunta: de quem tu és? Permita-me ajudar em sua resposta. Permita-me ajudar. Você nasceu de novo? Bom, se você nasceu, pertence a Cristo. Mas sem um novo nascimento, não pode ser dele. Então, precisamos nascer de novo. Em quem você confia? Aquele que crê em Jesus são filhos de Deus. Você está trabalhando para quem? Para quem? Você deve servir a seu mestre. Aquele a quem você serve é o seu Senhor. Então faça uma reflexão disso. Para quem você trabalha? Para quem você serve? Aquele que você serve, esse é o seu Senhor. Como é a sua semana, o seu dia a dia, quando você sai da igreja aos domingos e vai ter uma nova semana, de quem você é? De quem? Com qual companhia você anda? Se você pertence a Jesus, certamente confraternizará com aqueles que usam o uniforme da cruz. Sabe, aves do mesmo bando voam juntas. E qual é o assunto das suas conversas? É celestial ou é mundano? Muitas vezes nós anunciamos que somos cristãos, mas sentamos na mesa que não nos pertence. E quais são os seus assuntos? Seus assuntos são celestial ou assuntos mundanos? O que você tem aprendido com o seu mestre? Os servos aprendem muito com os mestres, de quem são aprendizes. Então você é aprendiz de quem? De quem? Pense nisso. Se você serviu a Jesus, será dito de você, como foi dito de Pedro e João. Admiraram-se.
e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Não é assim que você quer ser visto? Eu quero. Então, por isso é que hoje eu venho fazer essa breve reflexão com você sobre o nosso comportamento do nosso dia a dia, em um tempo tão difícil que nós estamos enfrentando, de guerras. É guerra, é fome, é escassez, é praga, é vírus, é uma prostituição que desenfreada, blasfemam o tempo todo o nome do Altíssimo. O juízo de Deus está sobre a face da terra. Todo mundo quer ir para o céu, mas eu te pergunto, de quem és tu? De quem és tu? Qual é o seu testemunho de vida? Ser cristão é ter renúncia. Renúncia dos prazeres carnais, das pornografias, das prostituições, das lascívias, das más conversações. Ser cristão é ser santificado todos os dias, é comer na mesa do Mestre Jesus, não de outro mestre. Porque um dia você é cristão, domingo você é cristão, na segunda não tem nada a ver, entra a neutralidade. Não, não é assim. Não é desse modo. Como eu disse antes, aves do mesmo bando voam juntas. E com quem você está voando? Eu te pergunto. De quem você é aprendiz? Eu reforço a pergunta. De quem és tu? Responda honestamente para você e para Deus antes de descansar os teus olhos. Se você não é de Cristo, está em uma situação muito difícil. E o conselho que eu tenho para lhe dar é o seguinte: fuja deste mestre cruel. Fuja desse mestre cruel. Porque assim como Davi perguntou àquele homem, de quem és tu? E de onde és? Ele era servo de um amalequita. E no meio da guerra, esse servo egípcio ficou doente e foi deixado de lado. O mestre dele o abandonou. E o rei Davi o encontrou e perguntou: de quem tu és? E de onde és? Não queira ser aprendiz do mestre cruel e depois ser largado, deixado à deriva no meio de um lamaçal, porque você não quis ter renúncia para ter uma vida com Jesus. Sabe, nosso Deus tem nos chamado à santificação, a uma vida sincera de oração, a uma vida de renúncia, porque o próprio Cristo disse: quem quiser ganhar a vida, perdê-la-á. Se você não é de Cristo, você está em uma situação muito difícil. Entre no serviço do Senhor de amor. Eu te convido a entrar nesse serviço do Senhor de amor e desfrutar de uma vida de bênção. Se você é de Cristo, permita-me aconselhá-lo a fazer 4 coisas. Você é de Jesus.
Então, obedeça-lhe. Permita que a sua palavra, que a sua palavra, que a sua palavra seja sua lei e o desejo do Senhor seja a sua vontade. Faça do desejo do Senhor, de todo o seu mandamento, de toda a sua palavra, a sua vontade. Faça a sua vontade. Você receberá bênçãos sem medida. Você confiará nesse Deus onipotente, onipresente, todo-poderoso, esse Deus que nunca te desampara. O juízo dele está sobre a terra. Está gritante para todos verem. Decida. Decida. Não fique cocheando entre dois pensamentos. Não faça isso. O Senhor de amor, Ele tem o melhor para a tua vida. Você pertence ao amado. Então, ame-o. Deixe-o entrar em seu coração. Deixe o seu coração abraçá-lo. Que toda a sua alma seja repleta dele, somente dele. E se você perguntar, mas pastora, a minha vida está muito difícil. O meu marido está desempregado, eu não sei o que fazer, meu marido me traiu. Amados, queridos, olhe para a palavra. Ela é a luz para nossas vidas. De quem tu és? Não vai atrás dos conselhos mundanos, daqueles que servem a outro mestre, ao cruel. Renuncie. Renuncie os seus desejos, suas vontades, seus desejos de vingança, porque Ele tem um manancial de águas vivas para você. Pastos verdejantes, águas tranquilas e de descanso. Em meio à pandemia, crise financeira, muitos casais estão brigando por falta de dinheiro em casa. Em meio a isso tudo, você consegue encontrar paz, porque o seu mestre, ele é bom, ele é muito bom. Você pertence ao Filho de Deus, então confie nele. Descanse apenas nele. Não descanse no agiota, não descanse no empréstimo bancário, não descanse em promessas humanas, elas não vão se concretizar. Elas vão trazer problemas e tormentos na hora do seu sono, no seu caminhar. Confie em Deus, confie no Mestre, no Deus Todo-Poderoso, aquele que tem o governo. Ele tem o governo da terra nas mãos. Ele tem o governo da tua vida em tuas mãos. Ele tem o governo da tua família em tuas mãos, nas mãos dele. Ele tem o governo da vida dos seus filhos em suas mãos. Ele tem o governo da sua casa. Sabe quem comanda o seu lar? O Mestre, Jesus. E não há outro. Não há outro além dele. É o Mestre Jesus, o Todo-Poderoso. Você pertence ao Rei dos Reis. Então seja decidido por ele. Seja decidido por ele. Sem ter sido marcado. Sem ter sido marcado por Cristo em sua testa. Todos saberão a quem você pertence. Jesus disse: pelos frutos
conhecereis a árvore. Quais são seus frutos? Quais são os seus frutos? Você tem dado frutos bons? Frutos de fidelidade ao Senhor? Frutos de renúncia? Fruto de santificação? Fruto de oração? Não é hora mais de cochear entre dois pensamentos. Ou você é de Cristo, ou você não é de Cristo. Então decida ser de Cristo. Pare de cochear entre dois pensamentos. Porque desta forma você não irá alcançar a benevolência do Senhor. Estamos vivendo o tempo do fim. Somos a geração escolhida por Deus para viver o tempo do fim. Então, respeite a unção de Deus que está sobre a sua vida. A unção de Deus está sobre a sua vida. Eu li algo muito interessante, que diz assim: a unção que você respeita, essa você atrai. Então, qual é a unção que você atrai? Diga para você mesmo. Qual é a unção que você atrai? Qual é a unção que você respeita? Quando você levanta e vai trabalhar, quando você fala com seus filhos, quando você fala com seus empregados, quando você fala dentro do supermercado, dentro do ônibus, no teu carro, no celular. Qual é a unção que sai da sua vida? Alguns palavrões? Alguns desejos de vingança? Qual é a unção que sai da sua vida? O que você aprendeu com o mestre que você serve? A unção que você respeita, você atrai. Então, amados do Senhor, você é aquilo que o seu mestre te ensinou. Então, fica a pergunta: de quem tu és? De quem tu és? Amém? Vamos orar. Feche teus olhos. Senhor Jesus, te louvamos, ó Deus, exaltamos o teu nome. Pai querido, soberano Deus, eterno Deus e Pai todo-poderoso, aquele que tem o domínio, o controle, o governo dos céus e a terra, o universo. Senhor, tu és Deus de poder e glória, o Deus todo-poderoso, o grandioso, o exaltado, aquele que vive e reina para todo sempre. Ser exaltado, ó Deus, em nossas vidas. Reina sobre nós, Jesus. Reina sobre nós. Reina sobre nós, Senhor, o teu poder. Reina, Senhor, Pai, seja feita a tua vontade em nossas vidas. Estamos nos inclinando diante de ti, Senhor, para viver o novo de Deus, renunciando às nossas vontades, Senhor, para viver Jesus em nós, a esperança da glória. Que possamos ter uma boa decisão, Pai, para andarmos como Pedro e João, ser reconhecidos como eles andaram com o Mestre. Senhor, queremos ser reconhecidos como filhos de Deus, e sabendo que tudo está sobre o teu controle e o teu domínio, Senhor, e que praga alguma chegará à nossa tenda, que portas já foram abertas, Senhor, porque a chave da vitória está em tuas mãos, e que o Senhor fecha a boca dos leões e não permite que o mal nos aconteça. Tu tens nos guardado, Senhor,
debaixo da tua poderosa mão, da sombra de tuas mãos onipotentes. E te glorificamos e te exaltamos e te pedimos, ó Deus, socorra-nos nas nossas aflições. Dai-nos bom ânimo, Senhor, coragem, Pai, intrepidez e ousadia, Paizinho amado, para enfrentar o desconhecido, porque o conhecido é Jesus, que está em nós, e maior é aquele que está em nós do que aquele que está neste mundo. Por isso, Senhor, te pedimos a tua bênção sobre nossas vidas e os teus cuidados, e já te agradecemos, Senhor, em o nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Graças a Deus, Deus é bom, você tem a melhor semana da tua vida. E seja aprendiz do Mestre Jesus. Ele é o teu mestre. Você escolheu a boa parte. De quem és tu? Certamente é do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Amém? Uma boa semana. Fiquem com Deus. Graça e paz.